Irmãos e irmãs, continuamos as nossas reflexões, tanto quanto ontem e hoje, os textos que nos são propostos têm uma certa ligação. E hoje temos esta passagem da viúva de Sarepta, um exemplo de doação total. E Elias, que homem de Deus, nos ensina também a partilhar. Esta situação é uma situação edificante, que é esta da passagem da viúva de Sarepta, que deu tudo de si, colocando a própria sorte nas mãos de Deus. Um excelente exemplo para nós, que devemos colocarmos tudo nas mãos de Deus. Reparem, ela tinha um punhado de farinha e um bocadinho de azeite. Não tinha chovido. Sabemos que Elias disse ao povo que por causa da sua infidelidade a Deus, passariam seca e fome. Ela só estava à espera de preparar aquilo para comer ela e o filho e esperar a morte no leito da morte. É certo que Deus providencia, e Elias disse a ela que da mesa dela não vai faltar até o dia que chovesse. Quantas vezes acontece conosco nas doenças, nas dificuldades, Deus nos dá sinais, mas nós ficamos banhados de lamentações, de tristezas e às vezes até de discursos que em nada nos ajuda na nossa alma. Hoje temos este exemplo. Ela acolheu Elias, compartilhou com ele tudo o que tinha do seu sustento. A escassez, o que faz? Hoje, eu acredito que nós precisamos ter escassez de alguma coisa para podermos aprender, porque na abundância não estamos a aprender, será talvez necessário a escassez para que possamos aprender alguma coisa de jeito. A generosidade e a fé desta viúva fez com que a ela nunca faltasse nada. E nós muitas vezes nos faz falta porque não temos fé, temos fezada. Não somos generosos, muitas vezes somos egoístas, cômodos e individualistas, indiferentes ao sofrimento dos vulneráveis. Por isso, pagamos a fatura muito cara. E como vos disse dias anteriores, Deus não está na caixa, à espera que nós vamos lá ao supermercado pagar, comprar para pagar. E Ele não está aí, está no nosso coração. Somos convocados a partilhar o que temos com os que precisam. Deus vai multiplicar o que oferecemos com amor e confiança. Sabemos partilhar? Somos solidários? Que lição podemos tirar dos gestos de Elias que vai ter com a viúva de Sarepta e que gestos podemos tirar, ou lições, do gesto desta viúva, que depositou total confiança em Deus, na providência divina, deu ao profeta tudo o que tinha. Podia morrer, mas ela confiou, porque acreditou que com Deus ela teria tudo. Por isso deu tudo daquilo que tinha. A pergunta mais forte possivelmente será esta: por que nós damos a Deus o que sobra? E às vezes nem o que sobra damos. Falo mais concretamente no tempo. Ele é o Senhor do tempo, deu-nos, mas nós não damos tempo para Ele. Que aprendamos a ser generosos em doar o nosso tempo àquele que é Senhor do tempo, que fez o tempo e deu-nos para viver, para gerir o tempo. O salmista, ao cantar e a rezar, pedindo a Deus que faça brilhar sobre ele e sobre outros a luz do seu rosto. A luz é para brilhar, não é algo para ser escondido. Uma oração da manhã e da noite, que marca momentos difíceis e de confiança no Senhor. Este salmista pede ao Senhor que o livre dos inimigos e expressa a sua fé nele, que é verdadeiro Rei. O que muitas vezes, ou algumas vezes acontece, é gente que se diz católica pedindo a Deus a morte do inimigo.
O inimigo é para amar, não é para matar. Há muitas formas de manifestar o nosso amor àqueles que nos detestam. Para já, uma coisa é certa, basta a oração. Não precisamos entrar em confronto. Ofereça à pessoa no altar do Senhor e vai ver a diferença. Um coração que recebeu a luz de Deus torna capaz de refletir o amor divino por onde passar. Que estilo de amor e de luz deixamos por onde passamos? Haverá algum sinal que alguém sente com a nossa presença como cristãos? O Evangelho é a continuação do Sermão da Montanha, porque é o texto que está logo a seguir. Ontem ouvimos 5:1-12, hoje temos 5:13-16, mais curto. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Começo já aí para não esquecer. Somos insípidos? Somos brilhantes? Jesus, no seu ensino, utiliza parábolas de vida cotidiana, usando o sal e a luz. E com elas, ou eles, exorta os seus discípulos a serem responsáveis com o que professam e o que ensinam. Os pais que estão aqui, ou catequistas, aprendam, por favor, a ensinar. Aprendam, porque o mundo precisa de um ensino de qualidade, de um ensino personalizado, que não perde caráter, nem valores, nem virtudes. Ele utiliza imagens como sal e luz, escolhendo estas duas imagens para falar precisamente da aliança que compromete Deus e as pessoas. É o compromisso entre Deus e as suas criaturas, nomeadamente o ser humano. O sal, muitas vezes nós nem falamos dela, mas se a comida está insonsa, lembramos logo. Damos valor quando sentimos a ausência do sal. Muitas vezes as pessoas que nos levam no colo, nos ajudam, só damos conta do valor que a pessoa tem na nossa vida quando, eu diria até se calhar quando cansa e deixa-nos ali para refletir, sentimos a falta porque já não está disponível. Não damos valor, não somos gratos muitas vezes com Deus. Mas isto reflete também para conosco ou para cada um de nós. Sal é algo que ajuda a manter a conservação, porque antigamente o sal servia de moeda de troca. Quem não tinha alguma coisa trocava com o sal. Por isso também daí vem a expressão do salário. Salarium, precisamente, é ali. O sal é bom. Não precisa ser demais, mas o importante é preservar, é ser sal da terra, que dá sabor. Que sabor sentem as pessoas que convivem comigo? Que sabor deixo quando passo em algum lado ou na vida de alguém? Que sabor damos aos outros? A luz é uma das realidades mais preciosas colocadas por Deus na vida do ser humano. Como seríamos sem a luz, sem o calor? A luz ilumina, dá forma e cores às coisas. A luz é vida. Não esqueçamos que em João 9:5 Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Pela fé e pelo batismo participamos desta luz. Alguém acendeu a luz no círio e a segurou para nós, significando a fé, a vida nova em Cristo, o testemunho dele, o nosso batismo. Podemos não lembrar do dia do nosso batismo, pelo tempo que foi, ou o tempo de vida que foi, mas é importante, igual à data do nosso nascimento, devíamos celebrar também o dia que nós fomos batizados. Porque se no nascimento nascemos para o mundo, no batismo nascemos para Deus, com mais força. Por quê? Porque tornamos seus filhos. Não esqueçam de ser luz no mundo.
não deixem que ninguém apague a luz que brilha no vosso coração, no vosso olhar, na vossa vida. Não sejam escuridão para os outros e não permitam que a escuridão dos outros fale mais alto do que a vossa luz. Luz que não se acende para esconder. Cristo nos pede que sejamos luz, porque esta luz não é para ser escondida, mas para ser colocada num lugar que dá brilho. Ainda Jesus exorta que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Se calhar agora dá para perceber como é que muitos andam a fugir. É que nós, como cristãos, se calhar não estamos a dar testemunhos, para que os outros vejam em nós como é que vivemos alegres e glorificamos a Deus. Precisamos. A forma certa de sermos luz no mundo é pelas boas obras. Jesus chama-nos a ser sal da terra e luz do mundo, pois estas duas imagens ou símbolos pressionam-nos a ser ativos na fé, dar sabor de Cristo ao mundo indiferente e a iluminar as pessoas por onde passamos com as nossas boas ações e boas palavras. Pergunto novamente, somos insípidos? Como cristãos de fé, que sabor damos ao mundo? Brilhamos com amor ou com fama e imagens ao sabor do vento? Ou ao sabor do mundo? Que brilho damos hoje às pessoas? Muitas vezes não damos brilho a ninguém porque não há brilho já em nós. Vivemos no desânimo, na escuridão e esquecemos que a luz de Cristo há em nós, está em nós. O que é preciso é reacendê-lo. Reacender a luz que receberam no vosso batismo, que os vossos pais e padrinhos asseguraram a vela, professando a fé, comprometendo em ser responsáveis por aquela luz. E hoje já não será necessário, é que cada um deve ser responsável pela luz que há em si para brilhar e mostrar quem é Deus. Que Deus, que nós adoramos, é um Deus que é luz, que criou a luz e que quer que sejamos sal da terra e luz do mundo. Vejamos o que nos diz Frei António. Algo que também pode perfeitamente encaixar nestas leituras, porque na primeira leitura temos uma viúva e aqui também aparece uma senhora e uma criança, e a viúva tinha o seu filho com ele. O título é Todos querem ouvir o santo. Já tinha a fama pela pregação de santo, por isso todos queriam escutá-lo. A viagem prossegue com dois frades enfrentando o calor e estradas poeirentas. A saúde do Frei António enfraqueceu, sempre mais porque as suas pernas, pelo choque, pela doença que teve ou que contraiu em Marrocos, fez com que ele ficasse mais debilitado. Começaram a caminhar pela borda da estrada para andar em cima da grama, das ervas, para não apanhar tanta poeira e não ficar pior ainda do que estava. Quando possível, pediam a algum camponês que o levassem em carro de bois, precisamente para poderem descansar um pouco. No ano de 1229, Frei António e os companheiros que andavam com ele chegaram a Pádua. Estavam completamente exaustos, mas não desanimaram. Procuram recuperar no convento de Arcela e, mesmo assim, não descansando ali, ele conclui a redação dos sermões. Frei António pediu ao Frei Elias a demissão como ministro provincial. E Frei Elias aceitou. Frei António pediu que ficasse mais tempo em oração, em silêncio, dedicando aos pobres
e entregar-se à pregação e à confissão dos pecados. E Frei Elias concluiu que o Frei António estava a pedi-lo demais, que era muita coisa para ele assumir. Ele queria o silêncio e recolhimento para dedicar mais tempo à oração. E houve pregação em que estavam cerca de 30.000 pessoas a escutar o Frei António. Hoje, em muitas igrejas, possivelmente teremos 3 pessoas a celebrar a missa, a contar com o padre. Por quê? Porque a escuridão é tanta no nosso meio que por isso precisamos de ter escassez. Eu não diria da luz, é de algo que nos faz ainda mais falta para cairmos na realidade e voltarmos àquele que é a razão da nossa vida. O povo começou a chamar Frei António o Santo, tanto que quem já viu o filme que estreou em 2006, penso eu, ou 2007, O Guerreiro de Deus, as crianças, quando passavam por onde o Frei António estava, chamavam-no do Santo. A primeira notícia da morte de Frei António foi precisamente: morreu o Santo. Já tinha fama de santidade. E nós hoje encantamos, entusiasmamos com a fama de santo, ou dos santos. O que é que nós estamos a fazer para sermos santos também? É só para os outros ou é para todos nós? Frei António amou Pádua e os paduanos, porque ali aconteceram as maiores conversões. Ele chegou a fundar ali uma associação dos convertidos, com a igreja própria e reuniões especiais. Um convertido sem acompanhamento pode facilmente retornar aos erros passados, diz-nos Frei António. Ele amou Pádua não porque o povo fosse melhor, pelo contrário, porque precisamente ali havia mais brigas e perversidades. Por isso, ele preferiu ali. Frei António como catequista. Agora vem algo engraçado que não sei se tem muita graça, mas deve ser engraçadinho. Frei António gostava de todos e gostava muito de se encontrar com as crianças. Hoje, com certeza que vai ser chapa nos jornais. Por quê? Porque a tentação hoje é tão forte que não se pode tocar nas pessoas. Antigamente tocava-se sem problemas nenhuns, hoje já não se pode. Eu pergunto, por que carga d'água que nós temos que acudir a estas ideologias estúpidas e infernais? Se nós somos humanos, por que não podemos abraçar uns aos outros? A intenção é o que vem depois, mas isso não impede de manifestarmos o gesto que é tipicamente humano. Infelizmente, estamos a cair nestes erros. Rodeado delas, transformava-se num catequista divertido, explicando de modo muito simples as coisas de Deus. Hoje os pais, como não têm paciência para educar os filhos, põem à frente do jogo, em ATLs, em atividades, fogem da responsabilidade paternal e maternal, porque já não têm pachorra para os filhos. É um erro grave. Depois a fatura vai à casa. Não sei se terão possibilidades de pagar. Peçam ao Frei António, mas ele não pode fazer tudo. Era uma vez, ele começou a contar precisamente esta passagem. Era uma vez um rei que tinha muitas coisas, mas gostava de modo especial de um anel de ouro, ornamentado com uma pedra cintilante. Num dia ao passar por um brejo, atolou na lama e perdeu o anel. E ficou preocupado. Onde encontrarei alguém para encontrar este anel? Pediu a um soldado e este não aceitou. Como gostava demais do anel, ele próprio, o rei, despiu-se das suas vestes e entrou na lama. Depois de procurar durante algum tempo, encontrou o anel precioso e ficou muito feliz.
Isto faz-nos lembrar a senhora que vai à casa procurando as moedas. Então as crianças pediram-lhe que falasse mais do rei e do anel. O Frei Antônio aceitou e continuou, dizendo: o rei é Deus, o anel precioso é o homem, a pedra preciosa é a sua alma. A lama onde ele atolou é o pecado, e o pecado se perde, e no pecado se perde o anel, a alma, comparando. Nenhum anjo aceitou descer à lama para salvar aquela pessoa. Então Deus enviou o seu Filho, que morrendo e ressuscitando, livrou a todos nós da lama do pecado. Estamos atolados na lama? Ou ainda estamos na escuridão? Quem está no escuro, que faça a favor de arregalar bem os olhos, abrir o coração e sair da escuridão, porque não fomos feitos para viver na escuridão. Quem anda na lama, que se amanhe e lute para sair de lá. Estenda a mão, que Nosso Senhor há de tirá-lo. Não fomos feitos também para viver na lama. E as crianças satisfeitas vão para casa. Convencia de tal modo as pessoas que num dia, explicando a palavra de Jesus, o Evangelho segundo São Mateus 5, 29 e 30, vão lá ver, que afirmou: ai do filho que levanta a mão para bater na sua mãe. Melhor seria para ele que a cortasse. Hoje precisamos ouvir isto no seio das famílias, porque os pais já não podem corrigir os filhos, perderam a autoridade. Eu gostaria de saber quem é que saiu com esta ideia, para trocarmos duas prosas. Os pais não podem perder a autoridade dos filhos. Os filhos batem nos avós, os netos batem nos avós e nos pais, não lhes acontece nada. Mas se os pais põem a mão, acontece. Olhem, se a porrada matasse, cortasse, eu estava todo esfrangalhado. Mas estou aqui inteiro. E hoje dou graças a Deus pelas chapadas e palmadas que levei. Dou graças a Deus, porque serviram-me de correção. Por isso que hoje temos crianças barentas, jovens imaturos, fracos e frouxos, que andam nos psicólogos e psiquiatras, porque andam com mimos a mais. Ponham limites e sejam pacientes na educação dos filhos. Amem-nos, mas corrijam também. Então temos esta... Quem for um dia ao convento de Varatojo, Santo Antônio de Varatojo, há de ver o azulejo onde está esta passagem. Que a passagem é esta: pouco depois chega uma mãe desesperada pedindo socorro ao Frei Antônio, perguntando o que tinha acontecido. E ela disse: meu filho brigou comigo e deu-me um pontapé violento. Escutando o que o Senhor disse, ele cortou o pé com um machado. Socorro, Frei. Hoje, o que é que nós vamos cortar depois de ouvir isto? Cortamos a língua para não sermos fofoqueiros, nem comadres, nem fiscais de sacristia? Cortamos a cabeça para mudar? Cortamos o coração? Não é preciso cortar fisicamente. É cortar com todas as maldades que há no nosso coração. Isso sim. E todos os desejos maus contra os outros e contra Deus. Frei Antônio vai à casa, pede que lhe tragam o pé e encosta a perna mutilada. O jovem fica perfeitamente curado. Depois, pelo caminho, concluiu: Deus nos amou e ama também o nosso corpo. Também nós devemos amar o nosso corpo, pois é com ele que vivemos aqui nesta terra. E ele vai à casa da senhora, pega no pé da criança e põe no lugar, e a criança ou o jovem retomou a sua vida com tranquilidade. Quando nós cortamos, Deus liga. Quando desligamos de Deus, ficamos cortados. Precisamos saber fazer a ligação. E o santo nos ensina que as boas obras devem brilhar para que os homens glorifiquem a Deus.
e não para a sua vanglória. Não vangloriemos porque somos famosos, porque temos dinheiro, temos posse, somos da família daqueles que às vezes chama-se de sangue azul, sangue é todo vermelho, não é azul coisa nenhuma, nem é verde, nem é branca. É importante percebermos que nada que nós possuímos, no sentido do ter, nos pode ajudar na salvação. Mas naquilo que nós somos, como filhos de Deus, amados por Ele, isto nos pode salvar. Porque é com amor e com a base no amor que nós salvamos. Saiam da escuridão, por favor. O compromisso: combater a corrupção moral da sociedade e dar sentido à vida através da justiça e da caridade. Não evitar vestir provas falsas ou mentira com roupa de justiça, porque não combina. Para sermos justos, precisamos, como Frei António, utilizar a palavra de Deus para vencer e sairmos da escuridão para andarmos na luz. Nós não somos para a noite, é para o dia. E a palavra brilha em nós e ilumina-nos o caminho para ficarmos na luz. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa.